Movimentos de emancipação política no Brasil, da resistência à independência. Os movimentos de emancipação política no Brasil refletem um processo complexo e gradual de descontentamento com o domínio colonial português, que se desenvolveu ao longo de todo o período colonial. Desde as primeiras manifestações de insatisfação até a proclamação da independência em 1822, o país experimentou diversas tentativas, mais ou menos organizadas, de romper com o jugo da metrópole e estabelecer uma nova ordem política. Esses movimentos foram influenciados tanto por questões internas quanto pelo cenário político internacional, como as revoluções americanas e francesa, que inspiraram colônias em todo o mundo a buscar sua liberdade. No Brasil, a primeira grande tentativa de emancipação política surgiu no final do século XVIII, com a Inconfidência Mineira, em 1789. Este movimento foi liderado por membros da elite local, como Tiradentes, insatisfeitos com a exploração econômica de Portugal, particularmente com a cobrança dos altos impostos sobre a produção de ouro. O movimento foi inspirado pelos ideais iluministas, como liberdade e igualdade, além de ter recebido influências da independência dos Estados Unidos, ocorrida pouco tempo antes. No entanto, a conspiração foi descoberta antes que os inconfidentes pudessem tomar qualquer ação significativa, e Tiradentes foi executado em 1792, tornando-se um mártir da causa libertadora. Outro movimento relevante foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que ocorreu em 1798 na cidade de Salvador. Diferentemente da Inconfidência Mineira, que teve como protagonistas membros da elite, a Conjuração Baiana foi um movimento popular, envolvendo alfaiates, soldados e trabalhadores livres, incluindo negros e mulatos. Inspirada pelos ideais da Revolução Francesa e pela independência do Haiti, a Conjuração Baiana pregava a liberdade, a abolição da escravatura e a igualdade entre todos os cidadãos. No entanto, assim como a Inconfidência Mineira, a revolta foi reprimida antes de ganhar força, e seus líderes foram presos e executados. Além dessas tentativas fracassadas, os movimentos emancipacionistas no Brasil também refletiam o contexto econômico e social da colônia. A economia brasileira, baseada no ciclo do açúcar e posteriormente na mineração, dependia fortemente da exploração do trabalho escravo, o que gerava grandes desigualdades sociais. A elite colonial, composta por grandes proprietários de terra e comerciantes, também sentia os efeitos da exploração metropolitana, especialmente com a imposição de altos tributos e o controle sobre o comércio. No entanto, muitos desses grupos estavam mais interessados em renegociar os termos de sua relação com Portugal do que em romper completamente com a metrópole. No início do século XIX, a conjuntura internacional trouxe novas oportunidades para a emancipação política do Brasil. A invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas em 1807 levou a família real portuguesa a transferir sua corte para o Brasil, estabelecendo o Rio de Janeiro como a capital do Império Português. Esse evento teve consequências profundas para o Brasil, que passou a ter maior autonomia administrativa e econômica. A presença da corte trouxe melhorias para a infraestrutura do país e incentivou o desenvolvimento de uma economia mais diversificada. No entanto, também intensificou as pressões por independência, tanto na colônia quanto em Portugal. Em 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, um dos mais importantes movimentos de emancipação política do Brasil. Essa revolta, ocorrida na então província de Pernambuco, foi liderada por proprietários rurais, comerciantes e intelectuais locais, que estavam insatisfeitos com a centralização do poder no Rio de Janeiro e os altos impostos cobrados pela coroa. A revolução chegou a proclamar uma república independente, mas foi rapidamente reprimida pelas forças leais à monarquia portuguesa. A Revolução Pernambucana, no entanto, serviu como um prenúncio do movimento que culminaria na independência do Brasil. A independência do Brasil, finalmente, foi declarada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, o monarca português que havia transferido a corte para o Brasil. Esse evento, conhecido como o Grito do Ipiranga, marcou a ruptura formal com Portugal, embora tenha sido, em grande parte, um movimento liderado pela elite brasileira, que buscava preservar seus interesses econômicos e políticos. Diferentemente de outras independências na América Latina, a independência brasileira foi relativamente pacífica e não resultou em grandes mudanças sociais imediatas, como a abolição da escravidão,
que continuaria a existir até 1888. A independência do Brasil, portanto, foi o resultado de um processo longo e gradual, que envolveu tanto lutas armadas quanto negociações políticas. Embora movimentos como a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates tenham sido reprimidos, eles ajudaram a criar uma consciência política entre os colonos brasileiros, que gradualmente passaram a se ver como uma nação distinta de Portugal. A presença da corte no Brasil e as reformas implementadas por Dom João VI também contribuíram para esse processo, dando ao país maior autonomia e fortalecendo sua infraestrutura administrativa e econômica. Após a independência, o Brasil enfrentou o desafio de se consolidar como uma nação soberana. O país adotou uma monarquia constitucional sob o comando de Dom Pedro I, mas as tensões entre as diferentes províncias e entre os grupos sociais persistiram. A primeira metade do século XIX foi marcada por revoltas regionais, como a Cabanagem, no Pará, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que refletiam o descontentamento com o poder central e a busca por maior autonomia local. Essas rebeliões mostraram que, embora o Brasil tivesse se tornado independente, ainda havia profundas divisões políticas e sociais que precisavam ser resolvidas. A proclamação da independência, no entanto, não trouxe uma emancipação completa em termos sociais e econômicos. A escravidão, por exemplo, continuou a ser a base da economia brasileira até o final do século XIX, e a elite agrária manteve o controle político do país. Movimentos como a Revolução Farroupilha e a Cabanagem, que buscaram mais autonomia para as províncias e até mesmo a criação de repúblicas independentes, refletem as tensões internas que marcaram o período pós-independência. O processo de emancipação política, assim, foi acompanhado por uma longa luta por maior justiça social e distribuição de poder. Embora a independência do Brasil tenha sido alcançada em 1822, o país continuou a enfrentar desafios em sua construção como nação. A manutenção da monarquia e a demora na abolição da escravidão indicam que, embora o país tivesse se libertado do domínio português, as estruturas de poder internas continuavam a privilegiar uma elite restrita. Foi somente com a proclamação da República, em 1889, e a abolição da escravidão em 1888, que o Brasil deu passos significativos em direção a uma nova ordem política e social. Os movimentos de emancipação política no Brasil, portanto, devem ser entendidos como parte de um processo longo e multifacetado, que começou com as primeiras revoltas coloniais no século XVIII e culminou com a independência em 1822. Esses movimentos refletem as tensões entre as aspirações locais de autonomia e o controle exercido pela coroa portuguesa, além de destacar o papel das elites coloniais na negociação e na luta por maior liberdade política. Ao mesmo tempo, mostram que a independência não foi o ponto final, mas sim o início de novos desafios para a construção de uma nação justa e soberana. Ao longo de todo esse processo, as influências externas, como as revoluções nos Estados Unidos, França e Haiti, desempenharam um papel fundamental ao inspirar os colonos brasileiros a questionar a legitimidade do domínio português. No entanto, as particularidades do Brasil, como sua vasta extensão territorial e sua dependência da escravidão, moldaram o caráter único de sua luta por emancipação. A independência do Brasil, portanto, não foi um evento isolado, mas parte de um movimento global de descolonização que transformou o mundo no final do século XVIII e início do século XIX. Em suma, os movimentos de emancipação política no Brasil foram essenciais para o processo de construção de uma identidade nacional e de ruptura com a ordem colonial. Apesar das dificuldades e das limitações das primeiras tentativas de independência, como a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates, esses movimentos abriram o caminho para a proclamação da independência em 1822. A luta pela emancipação política continuaria, no entanto, mesmo após esse marco, com o Brasil enfrentando o desafio de se tornar uma nação verdadeiramente independente, tanto política quanto socialmente. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!